Agora, onde é que surge, né, a lenda negra da Inquisição? Nós temos a Reforma Protestante. Com a expansão da Reforma Protestante, na Espanha, a Inquisição ela se torna mais severa com relação às heresias luteranas, né, e calvinistas que tentam entrar na Espanha, mas que na verdade, pelo fato da Inquisição ter sido bastante dura, bastante policialesca, por assim dizer, eles acabavam não conseguindo entrar na Espanha pelo fato da ortodoxia católica ser extremamente feroz, ser extremamente fortíssima, né? Então, os protestantes perceberam que se no campo de batalha, né, no campo de batalha e no campo da infiltração, eles não conseguiriam subjugar a Espanha, então eles acabaram apelando à propaganda de desinformação, a propaganda de mentiras e de calúnias contra a Igreja Católica e contra a Inquisição Espanhola. Nós temos que entender que esse aspecto da ordem religiosa é um elemento tão profundo naquela sociedade que quando houve a Reforma Protestante, metade da Europa virou protestante. Mas o que isso significa, basicamente? É você tirar não somente o poder da Igreja Católica, como também o seguinte: os reis que adotaram o protestantismo como sua religião nacional obrigaram de uma hora para outra todos os católicos a se converterem ao protestantismo sob pena de morte, sob pena de execução. Os católicos na Inglaterra, os católicos na França, os católicos na Alemanha, que foram dominados por países foram virtualmente massacrados, foram virtualmente exterminados e expulsos, né? Na França, a divisão entre católicos e protestantes, entre a disputa de um modelo teológico, vindo ou catolicismo ou do protestantismo, levou o país à guerra civil, às guerras religiosas. E na Espanha e em Portugal, como a Inquisição era mais dura, né, e a ortodoxia era muito mais feroz, a expansão do protestantismo constituía uma ameaça à ordem pública. E foi por essas e outras que a Inquisição punia severamente os protestantes, né, principalmente os protestantes que tentavam se infiltrar no país. E também, a partir daí, nós percebemos que a Espanha ela foi poupada de guerras religiosas em parte por conta dessa ortodoxia, por conta desse impedimento da infiltração protestante nos seus países. E vamos analisar essa questão sobre alguns aspectos que são até lendários na Inquisição, né? Uma é você citar o Maleus Maleficarum e a Caça às Bruxas. É muito comum, muito ateuzinho, muito céticozinho, falar do Maleus Maleficarum como se aquela obra do Kramer, né, e do outro dominicano, dos dominicanos, inspirassem realmente a Inquisição e o combate às bruxas. Se a gente analisar bem, a caça às bruxas é um fenômeno muito mais protestante do que católico. A Inquisição Espanhola, inclusive, como a Inquisição Portuguesa, durante séculos começaram a desacreditar na ideia da bruxaria. A bruxaria na Inquisição Espanhola, muitas vezes, ela não foi bastante aceita com naturalidade. Tanto é verdade que o Maleus Maleficarum, tal como se diz por aí, ele foi rejeitado pela Inquisição Espanhola. Ela não era aplicada como um procedimento técnico na Inquisição Espanhola. Mesmo podemos dizer o Diretório Inquisitório do Nicolas Eymerich, né, que o Nicolas Eymerich era um inquisidor do século XIV, e o pessoal acha que aquele modelo do Eymerich era um modelo seguido pela Inquisição, enquanto na verdade aquilo é apenas um dos livros técnicos que a Inquisição poderia estudar, mas que na verdade, por uma questão até de procedimento jurídico técnico, elas eram ignoradas, ou então simplesmente eram invalidadas. É bem diferente da Inquisição protestante, por exemplo, que ninguém fala, né? Aí vamos apelar ao conceito da liberdade religiosa. É muito comum protestantes, judeus falarem da liberdade religiosa, quando no século XVI nenhum Estado nacional europeu aceitava a liberdade religiosa, mesmo entre os protestantes. Se um protestante se convertesse no catolicismo, ele seria considerado um criminoso. Aliás, o protestantismo, ao impor a religião através da força contra os católicos, criou uma situação de constrangimento entre eles e de violência também. Então, entre os católicos, nada mais justo que a sociedade católica se defendesse das influências protestantes, ou das influências heréticas, por assim dizer. Como também, é claro que isso gerou medidas repressivas das mais brutais e das mais assustadoras. Mas voltando à questão, né, dessa questão das caças das bruxas e etc, etc.
A Inquisição Espanhola, por incrível que pareça, e isso na fala de alguns historiadores, ela era uma das inquisições mais brandas da Europa, né? Ela era um dos procedimentos de tribunais mais brandos da Europa, pela sua qualidade técnica, sua qualidade de investigação, inclusive. Tanto é verdade, como eu falei, que, ao contrário do mito que dizem de centenas de milhares de mortos com a Inquisição, ou de milhões de mortos, né? Uma coisa absurda, já que poderia até despovoar a Europa, assim, né? Porque a Europa já não tinha tanta gente. No final das contas, a Inquisição Espanhola, e esses números variam, né? Variam de 2.000 até 20.000 pessoas. E isso somando todas as inquisições na Europa. Ou seja, no final das contas, em séculos de história, a Inquisição Espanhola, como a Inquisição Portuguesa, como outras inquisições, elas não executaram 1/1000 do que, por exemplo, os regimes totalitários executavam em uma tarde de domingo, não é? Ou seja, no final das contas, a grande maioria dos procedimentos inquisitoriais não dava em morte, e mais, dava em penitências. Como era um caso de problema de heresia, então vamos fazer o seguinte, você tem que reconciliar-se com a fé católica. Então havia um processo de reconciliação com a fé católica, e havia aquele procedimento que eles chamavam de auto da fé, em que publicamente você estava reconciliado com a sociedade. Ou então, como acontecia com os hereges chamados relapsos ou impenitentes, eles eram expostos à execração pública e mandados para a fogueira. É claro que, para os padrões de hoje, para os padrões psicológicos da nossa sociedade, a Inquisição com certeza ela não seria bem vista e nem aceita. Nem eu mesmo aceitaria. Ou seja, por causa da questão da violação da liberdade de consciência, da liberdade religiosa, da liberdade de opinião, de expressão. Por exemplo, a gente sabe que a Inquisição criou um índice Librum Prohibitorum, que era o que? A proibição dos livros chamados heréticos, né? Ou seja, dava uma autoridade para a igreja fiscalizar os livros e policiar, né, determinadas literaturas consideradas subversivas. Claro que nesse contexto a gente não aceitaria nunca isso. Aliás, inclusive, de maneira muito lamentável, isso feriu, né, até... isso não só feriu a liberdade de pensamento dessas pessoas, como também a censura à liberdade de pensamento, ela pode ter um efeito extremamente catastrófico, que é o quê? Você não desenvolver novas ideias. E esse fator é um fator controverso na Inquisição, porque no auge da Inquisição Espanhola foi também a época de ouro da Espanha, né? Às vezes, hoje em dia, os historiadores discutem se realmente a Inquisição influenciou na decadência da Espanha. Até hoje, a todo momento, não existe uma comprovação, né? Porque a Inquisição, na verdade, ela estava preocupada com fatores de heresia e fatores de conduta social, né, ligadas à moral católica, mas não a outros pensamentos que necessariamente que não tivessem nada a ver com a doutrina católica. Então, por exemplo, da mesma forma que existia a Inquisição na Espanha, existiu Miguel de Cervantes, Lope de Vega, grandes moralistas como Baltasar Gracián, que eram inclusive religiosos, etc, etc, etc. Então é bastante controversa a questão. Então, antes de terminar, eu vou apresentar alguns livros de pesquisa, quais foram os livros que eu me baseei para pesquisar. Um livro excelente se chama A Inquisição e Seu Mundo, de um jurista brasileiro chamado João Bernardino Gonzaga, em que ele fala sobre a história da Inquisição e a mentalidade dos inquisidores, né? Tanto é verdade que o título Inquisição e Seu Mundo é porque é a Inquisição dentro de um contexto, de uma realidade psicológica que nós não compreenderíamos, ou pelo menos é uma realidade totalmente diferente da nossa. Eu estou lendo recentemente agora Tourbeville, A Inquisição Espanhola, de Tourbeville, que acho que é um francês, e ele fala sobre esses aspectos das instituições da Inquisição, né? Temos aqui Inquisição, História, Mito e Verdade, de Joseph Bernard, para quem não quiser comprar, é um livro interessante. E temos também o livro do Harry Kamen, A Inquisição em Espanha. Eu vou até explicar uma coisa interessante, porque o Harry Kamen publicou esse livro nos anos 60, né, sobre a Inquisição Espanhola. Só que em 1999 foram reabertos novos arquivos, tanto na Espanha como no Vaticano, sobre a Inquisição, e ele teve que reescrever o livro sobre as novas descobertas da Inquisição. Que na verdade a Inquisição foi bem muito menos violenta do que se imagina, né? E que muita coisa foi feita através de propaganda. E tem outro livro do Harry Kamen muito interessante chamado O Amanhecer da Tolerância. É aqui nesse livro que ele fala sobre a discussão da liberdade religiosa, da tolerância religiosa na Europa dos séculos XVI, XVII e XVIII. Ou seja, que
na verdade, como desenvolveu o conceito da tolerância religiosa, da liberdade religiosa na Europa, né, a despeito das guerras, das rivalidades acirradas entre o protestantismo e o catolicismo, e também alguns segmentos protestantes que se rivalizavam entre si. Enfim, eu termino aqui e deixo meu recado para qualquer pessoa que queira me procurar e tudo, para a gente trocar e inclusive trocar ideias, né? E também a gente desenvolver esse tema tão complexo e tão apaixonante que é a Inquisição. Muito obrigado.